Aqui, a Célia Carvalho. Vocês já viram quantos alimentos estão jogando no lixo? Vimos, mostramos inclusive no programa ontem. Eu Exato. sou favorável ao boicote. Enquanto tiver alto e continuar comprando, não estão nem aí. O problema é mais complexo, me parece. Eu não sou economista, não conheço, estou falando aqui de enxerido, como curioso. Me parece que o problema é exportação também. A gente tem hoje em dia, a produção agrícola no Brasil, o bem e o mal, ela é voltada à exportação. E o sujeito, obviamente, recebe em dólar na exportação. Então, quando ele vende para o mercado interno, ele quer vender pelo preço que o mercado externo paga. Isso criou um círculo vicioso no país. O governo precisa romper com esse círculo vicioso com coragem, me parece. Não dá para a gente ter alimento só para exportação. Nós temos que ter garantia de fornecimento interno, até porque, insisto, o setor de agrobusiness é um setor financiado pelo Estado, financiado com o nosso dinheiro. Não é justo que a gente financie e nosso povo passar fome, né? Perfeito. Mais recados, Thalita? Tá mutado seu microfone, Thalita. Bom, vamos lá. Temos mais superchats aqui. Adriana L. Professor, na sua visão, como fazer uma política sem se deixar pressionar por esse mercado? É como eles ditam as regras de como o Lula tem que governar. Isso é caótico para o andamento do país. Adriana, essa é a questão do milhão, eu diria. Como é que faz para você conseguir estabelecer mecanismos de governo sem ter que prestar serviço a esse setor, né? Que é um setor totalmente reduzido da população e que explora brutalmente o Estado. Pega mais de 40% do orçamento público brasileiro aí, são não sei quantos bilhões, agora esqueci aí, por ano, que vai para serviço da dívida e que mantém aí, vamos dizer, quando muito, 10 mil pessoas alimentadas com rentismo no Brasil, né? É grave isso. Agora, o problema é que esses caras, eles dominam os meios de percepção. O capital financeiro no Brasil hoje domina a mídia, né? Todo mundo depende de banco, né? Os jornais, as TVs, etc. Então, acabam repercutindo a visão que interessa a esse setor financeiro, né? Então, o problema propriamente não é o banco, o setor financeiro, é o poder que eles têm na mídia e cada vez mais poder político que eles têm. É muito difícil mesmo, não é fácil. Eles têm uma grande capacidade de fazer seus interesses passarem como interesses públicos, né? Você vê quanta gente pobre defende a ideia de que não deve ter tributação sobre os mais ricos, como se fosse mais rico. Você dialoga, eu tenho um monte de amigo que é assim, eu falo, bicho, mas tu... Você não tem, você acha que você tem pedaço desse dinheiro aí? Não tem nada, cara. Entendeu? Então, mas assim, defende como se fosse algo público. Isso é porque eles dominam os meios de percepção. Há um sequestro da nossa percepção, né? Eles sequestraram a nossa percepção como sociedade. Faz parte do processo de dominação ideológica, é algo descrito na teoria política econômica há muito tempo. Marx descreveu isso como ideologia há muito tempo, e outros autores também, vários. Então, é um problema que a gente tem, é essa força que eles têm. Como lidar com isso é sempre muito difícil. No atual momento de crescimento da extrema-direita, que é alinhada com eles cada vez mais, né? Precisa ir mediando, né? A gente precisa ir mediando. Não sei até que ponto vai dar para continuar mediando. Nos Estados Unidos, é um triunvirato que domina o capitalismo hoje. O capitalismo financeiro, esse que você está falando, o tecnológico militar. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma boa parte do capital tecnológico já está aliado a Trump, estrategicamente, né? A gente viu aí Facebook, não sei o quê, Musk, etc. Aqui no Brasil é o capital financeiro, que está cada vez mais aliado à extrema-direita, ao bolsonarismo e suas variantes aí, né? Eu não sei, eu acho que nós vamos ter problema. E é difícil, eu não sei, eu não tenho solução fácil para isso. Eu só lembro de um cara que era famoso quando era jovem, sabe? Chama Polantzas. Era um autor assim muito festejado na juventude da universidade quando era rapaz, né? E que o Polantzas tem um livro sobre fascismo e ditadura e ele fala com correção que o fascismo se consolida quando ele aprofunda essa sua aliança com setores da alta burguesia. Então, para nós, é muito perigoso o que está vendo. Bom, seguindo aqui a Soraya Borges, e estamos juntinhos, misturados, venceremos. Lula, confiamos, restaurando o Brasil.
E ela complementa, obrigada, doutor Serrano. Agradece aqui o professor Pedro Serrano. Bom, Fernando Bai, o café subiu de 15 para 22 na pandemia. 20, 22 e agora 26. A carne subiu 20% e a esquerda repete diuturnamente que o café está um absurdo e que picanha foi um estelionato eleitoral. Lula está certo. Se me permite uma observação, eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive sobre essa questão da alta dos alimentos. Para uma parcela da classe média brasileira, o café custar 10 ou 15 ou 20 não faz diferença. Mas para uma imensa parcela da população, faz diferença. O orçamento de grande parte da população faz diferença. Então, eu acho que relativizar essa alta dos alimentos, acho que esse é um indicativo, Pedro, me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, que você está trazendo, a alta dos alimentos talvez para um setor aqui da nossa sociedade não faça tanta diferença no orçamento. Você gastar 200 ou 350 reais ali no supermercado quando você for. Agora, para muita gente faz diferença. Para essas pessoas eu acho que a gente tem que dar a nossa atenção, sabe? Eu notei que eu errei no preço do patinho. Depois que eu falei que eu notei, né? Eu exagerei um pouco, mas é para se dizer para as pessoas, o patinho, que é, nas carnes é a mais barata e é uma fonte de proteína importante para a população junto com o ovo, tanto o patinho quanto o ovo subiram muito de preço. Né? Não estou falando de picanha aqui. E é importante, mas isso eu estou só usando como exemplo, não é muito relevante esses exemplos, entendeu? Há uma alta geral dos alimentos e o governo precisa estar atento. Mas isso eu acredito que o governo está atento. Ele já deve estar montando aí alguma estratégia para tratar com esse problema. A pesquisa, o que ela trouxe de novo, não é isso, porque isso a gente já sabia que tinha esse problema. O que ela trouxe de novo é uma queda da popularidade de Lula no Nordeste, precisa saber o porquê disso especificamente. Uma das ações, né, o BNDES já está financiando para o Conab poder aumentar a sua capacidade de estocagem de grãos. Isso, que é essa já é uma resposta, né? Claro. Enfim, tentar se desamarrar. Então, como disse o Pedro, não estão dormindo de galocha, alguma coisa estão fazendo certamente. Vamos lá, mais recados. Isso aí. E esse apontamento nem é dizer que a responsabilidade da alta dos alimentos é do governo. Claro. Só, né? É só um entendimento de uma realidade. Bom, Jussara Moricas, Fátima Bezerra, do governo do Rio Grande do Norte, deu entrevista avisando sobre o Nordeste. Os dodóis tacaram pau, igual com o Cacai. É a esquerda do cálice. Não pautam e adoram engajar a direita. Não amassam o barro. Não conseguem eleger vereadores na sua cidade. Então, eu acho que aí há uma dimensão correta no que ela fala. Nós precisamos parar de se surpreender com críticas. Críticas são essenciais. É essencial que gente do nosso campo faça críticas ao nosso campo, porque eu sempre faço esse esforço, sabe? Porque senão nós vamos envelhecer, vamos embotar, vamos ficar uma bolha que não é o que a gente tem. Nós temos que construir uma frente para enfrentar o fascismo. E a gente só pode fazer isso com crítica. Então tem que parar de ficar com mimimi quando tiver crítica ao governo. Tem um monte de crítica a fazer e tem que ser feita. Bom, aqui também a Mari Milanin. As propostas da esquerda normalmente são para longo prazo. A população precisa enxergar soluções mais imediatas. Não saberia como resolver isso. Não é verdade, desculpe. A ideia de você ter quem compôs o conceito do estratégia e do tático, por exemplo, foi a esquerda. Você tem que ter propostas de longo prazo que orientam as propostas de curto e médio prazo. E tem que ter isso claro. Então, por exemplo, proposta para a segurança pública não é uma proposta de longo prazo, é uma proposta para hoje. E o governo tem agido, tem feito propostas nesse sentido. Federalizar a questão de combate ao crime organizado é importante, porque o crime organizado aqui no México tem se posto como ameaça à soberania nacional, é a União que tem que enfrentar mesmo. Quer dizer, você tem propostas sendo feitas. Falta coisa? Falta. Né? A gente precisaria ter uma proposta integrada de segurança pública, precisaria ter um Ministério de Segurança Pública que integrasse, porque a segurança pública não é só combate à criminalidade como a direita quer. Também há um elemento de combate, mas há fundamentalmente mais justiça social, menor desigualdade, atividades urbanas importantes, até detalhes como iluminação pública fazem parte de uma boa proposta de segurança pública. Isso tudo é proposta de curto prazo, é proposta de governo, para fazer agora. Né? Agora, essas coisas só são bem montadas quando você tem claro para onde você vai, qual que é o caminho que você está seguindo. Né? Senão elas viram propostas de alienação, é muito ruim.
Bom, seguindo aqui, o comentário também do Christian Reimer. Acho que é assim que pronuncia. Acho que Bom, é Heinheimer. Pedro tem... Heimer, pode ser. Pedro tem razão, propostas deles parecem tangíveis. Se refere à direita. Márcio Gil, Eu sobre o posso explicar isso. Nordeste... Que as propostas deles são tangíveis porque o autoritarismo ele se manifesta de várias formas. No campo da política, é a proposta da política, na teoria do Estado, é uma proposta de um Estado autoritário, né? No campo da economia, hoje em dia, é um liberismo, uma ausência de limites ao poder do capital, né? Que é um poder autoritário daí. No campo da epistemologia e da comunicação, é a simplificação excessiva. Essa que é a forma autoritária de você ver a realidade. A realidade ela é complexa, ela tem complexidades. Um mecanismo autoritário de você enxergar a realidade é você vê-la de forma mais simples do que o que ela é. Isso facilita a comunicação, mas deturpa a visão do real, né? É o que a direita faz muito bem, né? Só que o problema é que é falso isso. Nós não podemos cair nesse papo. Então, por exemplo, segurança pública, em vez de fazer essa proposta complexa toda que eu falei aqui, combate aliado a uma postura em relação à injustiça social, a questões urbanas, a uma série de educação, etc. Em vez de fazer uma proposta complexa, faz uma coisa simples, mata bandido, né? Só que é falso. Nós estamos matando bandido no Brasil desde o Esquadrão da Morte, na década de 70, chamada Polícia Mineira, e até hoje não resolveu, só aumentou a violência. E só vai aumentar, porque para eles interessa isso. A existência da violência justifica a existência deles. Eles não querem acabar com a violência. Quem quer acabar com a violência somos nós, né? Então, essa simplificação faz parte da linguagem da extrema-direita. Já fazia parte do nazifascismo, era assim também. Não é nada novo isso. Muito bom, muito bom.